Ignorem a cara de acabada, a voz anasalada, mas foca na informação. Você sabe o que é letramento científico e você sabe interpretar de verdade um artigo científico? Ler um artigo científico basta estar na sua língua nativa para você conseguir ler, mas interpretar e entender o que é um letramento científico para poder entender e interpretar as informações contidas no artigo científico, isso já é outros 500. Então, eu vou aproveitar um corte de um vídeo maravilhoso dos 3 elementos, no qual eles falam sobre letramento científico. Bora lá? Tem duas, eu acho que sempre tem dois, eu sempre falo duas coisas, né? Tem dois caminhos que você pode levar. O primeiro é quando o seu pensamento se torna um pensamento mais crítico, quando você começa a procurar lógica nas coisas que te contam, nas coisas que falam que você tem que acreditar, você começa a tentar entender melhor o mundo que a gente vive. E o segundo é quando você começa a ter pensamento científico mesmo, quando você começa a entender as engrenagens da ciência. E a partir desse momento você começa a ser, inclusive, capaz, em alguns aspectos, de produzir ciência. Teve um momento de olhar para o mundo, para as explicações que me apresentavam para determinadas coisas, e falar assim, cara, isso aqui não faz muito sentido. E deve existir uma explicação melhor para esse fenômeno que eu estou assistindo. Nesse momento eu não entendia a ciência ainda, não entendia o que era o método científico, por exemplo. E aí eu tive um segundo momento que demorou bastante, inclusive, para entender como as engrenagens da ciência funcionam. Quando as explicações que a religião me oferecia, me fornecia, não se mostraram suficientemente lógicas para me entregar aquilo que eu precisava de compreensão. Íamos à igreja quando nós éramos pequenos, fiz primeira comunhão, inclusive, e quando eu adorava, cara, gostava muito, já dei esse depoimento, eu adorava as músicas, eu achava socialmente muito legal ir para a igreja. Assim. O primeiro momento é o momento em que eu começo a olhar para as explicações que a religião me fornece e olhar para aquilo e entender que aquela explicação não é talvez a única explicação possível para aquele fenômeno que eu estava observando. Meus pais sempre me estimularam a isso, a ler bastante, comprar os livros de pensamento científico para eu ler, e eu falei, tá bom, existe essa outra explicação aqui, chamada ciência, que é diferente das aulas de ciência da escola que a gente estuda, que é uma outra maneira de estudar e descrever o mundo. Mas entender como o método científico funciona, por mais contraditório que pareça, só vai acontecer quando eu vou entrar no mestrado. Então, na graduação, aí eu fui fazer graduação em biologia. Na graduação em biologia eu fiz filosofia da ciência. Eu achei a disciplina horrorosa. O meu professor não transformava, talvez, uma das disciplinas mais importantes da graduação De em algo atrativo. metodologia científica? Era filosofia da ciência e método Ah, científico. tá. Ah, mas sendo bem honesto, e você vai poder falar isso melhor até porque você deu muita aula em faculdade. É uma disciplina que o pessoal usa de um jeito meio de preencher linguiça mesmo. Em todas, em praticamente todas, tirando uma e outra, que talvez tenha uma faculdade de filosofia ali próxima e tal. Caso contrário, o pessoal usa a disciplina de metodologia científica meio que para te ensinar a escrever artigo, fazer uma coisa assim, e olhe lá, né? Os caras ficam perdendo tempo naquela bosta daquela BNT, que não sei para que existe. Chegou até, durante a graduação, eu passei por esse processo de, um letramento científico, mas eu considero pouco eficiente. E aí eu só vou começar a entender método científico quando eu vou para o mestrado na Unicamp. Começar a reler esses autores, eu começar a entender como ciência funciona, como ciência é feita. E aí tem uma outra característica da pós que eu fiz, porque é uma ciência, a ecologia da Unicamp, que é onde eu e a Camila a gente estudou, é uma ecologia muito experimental. Então você tem que entender muito de filosofia e principalmente de método mesmo, de desenho experimental para fazer os seus trabalhos. E aí eu comecei a olhar para a ciência de uma maneira diferente. Então, para mim tem esses dois momentos assim. Tem um momento de quebra mental de tipo, cara, tem uma maneira melhor de entender o mundo do que essa que estão me oferecendo. E tem um segundo momento de realmente, beleza, mas eu preciso entender essa parte de filosofia e de método para entender realmente como a ciência é feita. Essa é a questão, assim, as pessoas... E que esse é o outro passo que eu acho que é o passo difícil,
que é o passo de entender ciência ao ponto de conseguir praticamente ler qualquer artigo experimental, por exemplo, e conseguir perceber se aquele artigo está indo no bom caminho ou não. E passou a ser uma ferramenta para eu conseguir olhar, inclusive, coisas que eu fiz na graduação e entender por que o que eu fiz na graduação estava errado. Que os meus professores falavam, não, esse experimento aqui não é um bom experimento. E eu, até o mestrado, não consegui olhar por que não era. Por que não era? Tá. Por que é um mau experimento? O que é um mau experimento? O que é um bom experimento? Por que isso aqui tem um resultado que é consistente? Por que isso aqui não tem? Eu só fui ter essa noção lá no mestrado. Entendi. E consolidar isso quando eu entrei no doutorado. E identificar o que é um bom experimento e o que é um mau experimento já é um módulo 20, 30 aí do curso para entender como pensar como cientista, né? Porque principalmente quando você está pensando experimentalmente, aí vamos pensar, por exemplo, análise de remédio, análise de vacina, se vacina funciona ou não. Para você entender se aquele experimento foi bem feito ou não, você tem que ter um conhecimento de método científico, um conhecimento de desenho experimental, um conhecimento de biologia humana, um conhecimento de estatística, que é uma somatória tão grande de ferramentas que você precisa ter estudado, que realmente não é fácil ler um artigo e olhar e falar assim, legal, esse artigo aqui foi bem feito. Você que é um leigo que está assistindo isso agora e pegou o que o Emílio falou agora e falou, então não adianta, calma, que você não precisa se formar em biologia ou estar na academia para pensar como cientista. Exatamente. Isso é fundamental que você falou também. Aleluia. Se você quer aprender profundamente, você tem que saber estatística. Tá bom. Se você quer aprender profundamente, você tem que saber método, você tem que saber como funciona desenho experimental. Só que não necessariamente você precisa saber tão profundamente para entender diferentes experimentos, entendeu? Obviamente que eu tive meus altos e baixos ali no meio do caminho, porque a vida é difícil. E às vezes, em alguns momentos, você acaba tendo pensamentos mais mágicos porque, sei lá, porque é gostoso. Sim. É gostoso ter Porque pensamento quentinho. mágico. É A gente já quentinho. falou isso, é quentinho. É quentinho. O problema é que isso eu acho que é uma coisa que talvez muitas pessoas não parem para pensar de como essa frase tem peso. Eu me importo se aquilo que eu acredito é verdade ou não. Uhum. Eu achava que a maioria das pessoas pensava nisso, mas a maioria das pessoas não pensa nisso. Elas falam, cara, na dúvida, acredita nisso. Então você não se importa se o que você acredita é verdade ou não. Você está acreditando naquilo que é mais confortável. Sabe o que é mais confortável para mim? O que é verdade ou não. Eu quero saber se o que eu acredito é verdadeiro. Não interessa o quão quentinho é o cobertor, se o cobertor não existe, né? Tipo, isso não é... Pra mim, isso não é suficiente. Eu, assim, isso a gente tá falando só de religião, mas você pode ampliar para outras coisas depois, né? Claro. Eu, por exemplo, demorei para me desapegar da homeopatia. Demorei muito até eu entender de fato, porque eu achava aquela coisa que vendia, né? Não, mas a indústria farmacêutica é que tá falando que não funciona. Porque isso daí, não sei o quê. E efeito manada. Se todo mundo tá usando, só pode funcionar. Claro que funciona, tá todo mundo usando. E a pessoa Milhares de relatos dizendo que funciona, entendeu? É igual relato de ET. Milhares de relatos de ETs, né? Tem aquela cena do Seu Barriga, né? Que é famosa, né? Milhares de pessoas relatam que existem os discos voadores. Já chegou o disco voador, né? Uma frase assim, nunca... subestime a idiotice do coletivo, né? Um grande número de pessoas acreditando em uma idiotice, alguma coisa. E aí você se sente menos estranho por acreditar também naquilo. Tem esse tipo de comportamento. É a mesma coisa. Você olha e fala assim, todo mundo vai pra um canto e os outros vão também. Se alguém meteu a mão ali, primeiro meteu, os outros vão meter. Ninguém sabe por quê, mas vai não, meter mas é que não, agora dá pra confiar. Se tá todo mundo fazendo um comportamento idiota, os outros que vão chegar vão fazer também. Tipo, cara, é a mesma coisa. Isso é coisa de primata. Também que envolve aceitação. Quando você é adolescente na escola, é um dos maiores exemplos. Na escola você busca muita aceitação de grupo. No fim das contas, né, eu tive esses meus questionamentos que me ajudaram a pensar de maneira mais laica, a procurar a resposta científica para as coisas. Mas você procurar a resposta científica para as coisas, como disse muito bem o Emílio, não quer dizer que você vai pensar de forma científica. Buscar a resposta na ciência ainda é um argumento de autoridade. Quando você não sabe como a ciência funciona. Eu estudei biologia, cada disciplina no seu quadrado. Eu achava que eu sabia o que era evolução. Na época, eu não sabia evolução. Eu acreditava na evolução. Exato. Por quê? Porque eu estudava dinossauro, porque eu ficava vendo as questões, eu falava, só que eu acreditava em evolução do mesmo jeito que eu acreditava em homeopatia. Total. Não era diferente. Quando eu fui entender evolução e entender como as coisas eram, foi quando eu estava
estudando para passar na prova do mestrado. Uhum. Ah, isso é o momento, o chave mesmo. Exato. Eu comecei a pensar mais científico. Quando eu estava estudando, porque aí o que acontece? Para a prova do mestrado, ele é, não sei se ele ainda é, mas ele era o melhor departamento de zoologia do mundo. Ele era o departamento com maior número de publicações, com mais pesquisadores renomados, com mais coisas, sabe? Todos os critérios, ou quase todos os critérios, não todos exatamente, mas vários critérios que ele ultrapassava. Inclusive a questão das coleções. Você soma inseto, anfíbio, réptil, ave. Cara, assim, é uma coisa extraordinária que tem, a gente tem acesso a isso. A prova é extremamente criteriosa. Sem brincadeira. Quando eu terminei os invertebrados, a minha cabeça já tava assim, tipo, tá, mano, as coisas funcionam de outro jeito, eu nunca entendi evolução. Uhum. Agora eu tô começando a entender o que é evolução. E, finalmente, eu li o último livro, né, dos vertebrados. Que aí eu já tava com toda a outra bagagem. E o Pogue, ele explica uma outra coisa com os bichos que são mais familiares pra mim. Cara, aí aquilo fez... Aí aquele foi meu momento eureka. Eu, na época, estava fazendo ainda estágio no Butantan. Aí teve um curso, que era com o Herbert Ferrarese, que era um amigo meu lá, que ainda é pesquisador lá do Butantan. Ele fez um curso de evolução básica, assim, também, que eu falei, eu vou assistir esse curso. Agora eu me sinto preparado para ter isso. E, mano, aquilo foi mind blow atrás de mind blow. Eu falei, mano, eu nunca tinha entendido evolução na minha vida. Eu achava que eu acreditava em evolução, eu não entendia evolução. Eu falei, tá bom. Agora eu vou pensar de uma maneira completamente diferente. Aí, a partir daquele momento, né, um pouco antes de começar o mestrado, eu comecei a me preocupar a pensar de forma científica. Uhum. Porque também não foi uma coisa de uma hora para outra. Não é. Foi um troço difícil. Aí eu abandonei a homeopatia, que eu já tinha meio que largado antes, mas eu abandonei a homeopatia porque eu passei a entender por que não funcionava. Eu comecei a interpretar de outra forma as coisas que aconteciam no mundo. Tipo, eu comecei a tirar esse pensamento da parte acadêmica e levar para o resto, porque isso é inevitável até. Uhum. Isso foi, de alguma maneira, um pouco quebra de encanto, ao mesmo tempo que foi libertador. Porque eu falei, bom, agora a sensação que dá é que não estão mais me enganando. Uhum. Óbvio que estão me enganando, eu continuo sendo trouxa, mas... você diminui a chance de você ser passado para trás. Uhum. Quando você passa a acreditar menos e tentar saber mais. Eu passo a, sei lá, desconfiar mais das coisas, mas não desconfiar do ponto de vista, sabe, tipo, aleatório. Passar a desconfiar, ir atrás e me convencer das explicações quando elas são boas o suficiente. Então, eu diria que foram também dois momentos. O momento quando eu era bem no comecinho da adolescência, que eu comecei a questionar aquilo que tinham me apresentado como verdade absoluta. Uhum. E isso é fundamental para você ter um pensamento crítico e científico. Você tem que aprender a questionar. Se você não aprende a questionar, você só aceita, fica complicado. E depois, quando eu passei a ler mais, e ler mais coisas bem embasadas. E, cara, eu parei de compartilhar coisa sem ler. Sim. E isso é uma coisa importante. Não deixa de ser uma maneira crítica, lógico, de pensar e que, assim, você pode avaliar de uma maneira científica. Sim, sem dúvida. Eu trabalho com ilustração. E quando eu era mais novo, quando eu estava na escola, eu era ficcionado por teorias da conspiração. Importante para mim, para eu aprender uma alfabetização científica, a primeira é: o seu filtro não pode se basear naquilo que você gosta, naquilo que te seduz. Existe um filtro que foi criado há centenas de anos, que isso revolucionou o progresso da humanidade, de o primeiro avião de papel lá do Santos Dumont até o foguete em menos de 100 anos, em 80, um método baseado nisso, e que é um método que pode ser levado como uma forma de pensar, uma filosofia de vida, que é o método científico. E uma das primeiras lições é testar aquilo, que é tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que te seduz, tudo aquilo que você gosta, pode ser testado. Uhum. E o que estão falando sobre isso nos testes que estão sendo feitos? Estão falando que aquilo funciona ou não funciona? Estão falando que aquilo é confiável ou não? Aí que você se baseia aquilo que você gosta de acreditar, digamos assim, na confiabilidade, porque é possível testar. Então você coloca uma peneira na sua cabeça, que é a testagem, o método científico. Quando você entende como o método científico funciona, que existe essa peneira de testagem daquilo que você gosta, isso faz com que você filtre muita coisa e que você reveja muito os seus conceitos. A segunda coisa importante é quando você percebe que você não é evidência para nada.
No sentido de que aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, aquilo que eu escutei, aquilo que... o ser humano ele não foi feito para descrever a realidade em que vivemos. O método científico é muito mais confiável em descrever esta realidade, quando ele é colocado em testagem. Nós somos péssimos para descrever a realidade e no escuro a gente vê demais. No escuro a gente vê demais. Então, você falar, não, mas eu vi, ou seu amigo de confiança fala, não, mas eu estava lá, eu vi, isso não é evidência. Ou ouviu também. Ou ouvir, né? Então, quando você entende que você não é uma fonte confiável de evidência, porque no popular, você é uma fonte confiável de evidência, porque eu estava lá, eu vi. Ou não, mas eu confio no meu amigo. Se ele me disse, então é verdade. Isso é um filtro para quem não é alfabetizado cientificamente. No top 1 de confiabilidade. E na ciência, essa é a pior evidência que existe. Isso está em último lugar. Né? Que existe um teste muito melhor para isso. Então isso é fantástico, porque te tira de um pedestal de sou especial, sou a melhor fonte que existe, inverte essa balança. Isso é sensacional também. Isso vira muito uma chave na sua cabeça. E aí ocorre aquilo que o Pirola comentou, que é a ruptura da sedução. Porque muita coisa que era muito legal que você acreditava, as fadas vão morrendo. Não tem a fada do Peter Pan que você fala, eu não acredito em você e ela vai morrendo? É tipo isso, mas você não precisa falar. Eu não acredito em você, é intuitivo, as suas fadas vão morrendo. E aí é um momento de muita importância porque você precisa aprender a se seduzir pela realidade. A realidade ela é sedutora, mas você não percebia isso. A teoria da conspiração, que é super sedutora, te faz sentir especial, te dá noção, te dá a sensação de pertencimento. É muito sedutor, é uma resposta imediata, fácil, que você não precisa fazer uma pós-graduação para acreditar naquilo. Em 5 minutos você já entendeu o conceito. Então é muito sedutor, mas você tem que aprender a colocar novos óculos, porque é uma nova forma de seduzir. E quando você vê essa escadinha, nesse quebra-cabeça, e os cientistas, as maiores mentes que já existiram juntas, não importando que estão em gerações diferentes, o quebra-cabeça é o mesmo que eles estão montando. E quando você vê eles montando isso, quebra-cabeças são tijolos dourados da Alice, mas são peças de quebra-cabeças douradas que fazem uma estrada e que essa estrada é entregue de bandeja para você, de milhares de anos de esforço conjunto, e está ali de bandeja, e você está andando nela. Como isso não te seduz? E você aprende a ser seduzido pela ciência, pela magia da realidade, daquilo que existe. Isso é extremamente importante, você entender a sedução da realidade. Porque ela seduz, mas você tem que entender porque é uma nova forma de enxergar.